Olá, boa tarde. Iniciando aqui pela Rádio Módulo FM nesta quinta-feira, mais uma edição do Módulo Saúde. E que prazer ter você sempre aqui na audiência da Rádio Módulo FM, no seu radinho tradicional 96,1 e também através das plataformas digitais da Módulo FM, ao vivo, no Facebook e também no YouTube. Obrigado mais uma vez aí pela sintonia. Você que está aí navegando no YouTube da Módulo FM e não é inscrito, pode se inscrever no nosso canal para você receber todas as informações de primeira mão aqui da Rádio Módulo FM. Recebendo mais uma vez aqui no Módulo Saúde, Dr. Marcelo Gomes, neurocirurgião, e pela primeira vez participando comigo aqui, Dr. Thales Gonçalves, que é ortopedista. Se o Dr. Marcelo me permite, começar aqui pelo convidado, Dr. Thales Gonçalves, seja bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM, especial nesse quadro aqui, Dr. Thales, que é dedicado aí à saúde, o Módulo Saúde. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado aí pela oportunidade. É muito bom aqui falar sobre temas muito comuns no dia a dia, que são as doenças mais relacionadas à coluna vertebral e algumas orientações aí em geral para a população. Recebendo mais uma vez aqui, doutor Marcelo, doutor Marcelo Gomes, que já é de casa aqui da Rádio Módulo FM. O doutor Marcelo sempre tem participado conosco aqui nesse quadro Módulo Saúde. Doutor Marcelo, seja novamente bem-vindo aqui à Rádio Módulo FM. Que bom poder contar com o senhor mais uma vez aqui na Módulo. O prazer é meu, Jane. A gente sempre que pode vir e conversar um pouquinho sobre saúde é muito importante. A gente está à disposição. Vamos começar destacando essa questão de doenças da coluna. Quais são as doenças mais frequentes da coluna? Aí fica à vontade, doutor Marcelo, e também doutor Thales, para falar um pouquinho no que cabe a ele aqui nessa participação aqui no Módulo Saúde. Ótimo. Não, das patologias da coluna, a gente tem uma miríade de patologias, são vários tipos, né? A gente tem dores lombares, propriamente dito, que é o que acomete grande parte da população em algum momento da vida. E essas dores, muitas vezes, elas podem ser causadas por patologias da parte muscular, patologias da parte discal, da parte do própria óssea da coluna vertebral, né? Então, a gente tem como sintoma mais comum da coluna a dor, e a dor gerada por várias patologias diferentes, né? A partir do diagnóstico dessas patologias que a gente vai poder desmembrar o que está causando realmente aquele quadro álgico, na grande maioria das vezes, e o que pode ser feito em termos de tratamento, né? Doutor Marcelo, eu apresentei aqui o doutor Thales, mas o senhor fica à vontade também para apresentar o doutor Thales aos internautas e falar da participação do doutor Thales com você aí nas cirurgias. A gente tem ganhado muito em relação, principalmente à questão da patologia da coluna, né? Ano passado nós tivemos aqui, conversamos sobre a credenciamento de alta complexidade em neurocirurgia, e a gente começou a fazer as cirurgias e tudo. Hoje, na cidade, a gente tinha 3 pessoas que operavam coluna, que era a mesma equipe, eu, o doutor Tiago Lima e o doutor Felício Frange, né? A gente trabalhando no Medicentro Santa Casa, e com o advento da alta complexidade, ano passado a gente fez mais de 100 artrodeses de colunas, estamos reduzindo bastante a fila de pacientes esperando cirurgias em Uberlândia e tudo mais. E agora veio acrescentar conosco o Dr. Thales. O Dr. Thales, ele é ortopedista, mas fez especialização toda em coluna e trabalha hoje com a cirurgia de coluna no geral, me auxiliando, com os casos dele que a gente auxilia também, e com a cirurgia endoscópica, que é uma cirurgia menos invasiva da coluna vertebral, que eu vou deixar para ele falar melhor, que ele entende melhor que a gente dessa parte aí. Se você falar, fica à vontade, doutor Thales. Bom, primeiramente sou patrocinense, então é um prazer enorme estar voltando aqui para a cidade. Fiz minha formação em medicina na Federal de Dourados, Mato Grosso do Sul. Fiz ortopedia na USP de Ribeirão e especialização na Faculdade de Medicina de São Paulo, né, na USP de Ribeirão Preto. A ênfase é nas cirurgias menos invasivas, que é a cirurgia endoscópica, por meio de um acesso aí menor do que 1 centímetro. Várias patologias que antes precisariam ser abertas, longas incisões cirúrgicas, a gente consegue ter um acesso minimamente invasivo e direcionado para aquela patologia, com um bom resultado na otimização assim, do controle de dor e uma reabilitação precoce. Então, assim, é coisa mais atual, é o tratamento atual que a gente tem, que tem excelentes resultados em todo o Brasil, e a gente consegue
melhorar e assim, trazer uma coisa diferente e ajudar e participar de uma equipe aí que já está bem consolidada, com casos bem importantes assim, que o pessoal de patrocínio não precisa mais ir para os grandes centros. A gente traz a tecnologia para cá, com toda a segurança e uma boa formação. Doutor Marcelo, e se tratando de doenças da coluna, não tem idade? As patologias da coluna, elas têm algumas incidências que elas dependem da idade ser maior ou menor a incidência, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da hérnia de disco, seria um adulto ali de 40, 50 anos, que a gente vai ter mais chance de ter uma patologia de hérnia de disco. Se a gente vai pensar num canal estreito lombar, que é um estreitamento por hipertrofia óssea, por algumas herniações de disco também, a gente vai pensar no idoso. Mas em qualquer fase da vida pode acontecer de ter a patologia da coluna. É uma coisa muito interessante que eu sempre converso com os meus pacientes e tudo, porque a gente tem uma tendência a julgar muito por meio só, né? Então a gente fala, não, eu trabalhava carregando peso, então por isso que eu tenho problema de coluna. Só que a gente pega várias pessoas que carregam o mesmo peso e não tem o problema de coluna. Então, alguns estudos mais recentes estão mostrando que até 70% da patologia de hérnia de disco tem a ver com a parte genética, certo? Então, se tem vários na família, na que você vai olhar, tem várias pessoas com hérnia de disco na família. Então, assim, além do ambiente, do meio, a genética ela é muito importante nessa questão. Então, a gente pega paciente, às vezes, com hérnia de disco, com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, já com uma patologia degenerativa do disco intervertebral. A gente tem que pensar que, na verdade, a coluna ela é uma estrutura assim, muito, muito complexa. Por mais que ela pareça simples, ela não é. Porque ela tem que sustentar todo o peso do corpo, ao mesmo tempo ela tem que ser móvel para você conseguir fazer tudo que você quer fazer. Então ela tem que balancear essas duas coisas. E muitas vezes, quando a gente vive numa situação de extremo, que é carregar um peso que é incompatível com o corpo, ou quando a gente tem essa história genética importante na família e tudo, você pode ter essa patologia da coluna mais precoce. Agora, doutor Marcelo, doutor Thales, você citou essa questão que o paciente citou, a questão que trabalhava carregando peso. Agora, tem outros fatores também que podem ocasionar doença na coluna, não tem, doutor Thales, doutor Marcelo? Uhum. Sim, má postura está muito relacionada às doenças, à exacerbação das doenças degenerativas ou as doenças da coluna. Um outro fator que eu sempre comento muito nas consultas é um termo que é até próprio, assim, chama capacidade e demanda. Você tem uma musculatura que está preparada para determinado exercício. E aí você propõe a essa musculatura, a essa estrutura, uma demanda muito maior do que ela está preparada. Obviamente, ela não vai suportar aquele movimento numa condição ideal e vai sobrecarregar estruturas ligamentares, estruturas discais, e aí que vem as patologias relacionadas ao aumento da atividade, não relacionada assim ao que a musculatura estava preparada para fazer, né? Tem algo a ver, doutor Marcelo, doutor Thales, para aquela pessoa, aquele paciente que não pratica exercício físico, a coluna ela pode ficar mais frágil? Até pegando um gancho no que o doutor Thales estava falando e tudo, essa questão da demanda e do preparo. Então, assim, quando o preparo do paciente ele não está legal, ele não pratica atividade física, o sedentarismo, isso aí vai fazer com que eu tenha mais chance de instabilidade dessa coluna, eu tenho mais chance de ter problemas, patologias dessa coluna, tá? Pegando um gancho dentro do que ele falou também, questões, por exemplo, você pode evitar de carregar um peso, você pode evitar uma má postura, mas você não evita de carregar o próprio peso, certo? Então, a partir do momento que você engorda 5 quilos, 10 quilos, já faz uma diferença muito grande em relação ao eixo de equilíbrio da coluna e pode ser uma causa de dor também, né? Então, às vezes a gente não observa isso, mas o mesmo ganho de peso, não sendo muito grande, pode fazer uma diferença também, porque a musculatura já não é tão boa muitas vezes, né? E qual o tratamento inicial? Bom, o tratamento inicial, geralmente, ele é conservador. Ou seja, medidas comportamentais, tentando inicialmente o alongamento e fortalecimento dessa musculatura paravertebral,
o core, que seria essa musculatura abdominal, musculatura relacionada à cintura ali, juntamente com os membros inferiores, iliopsoas, isquiotibiais, e medidas analgésicas simples. Mais de 80% dos casos resolvem com essas medidas iniciais. É um fato importante aqui que a gente deve deixar são sinais de alerta para as patologias da coluna, ou seja, quando eu devo procurar precocemente um especialista na coluna. Quando você tem perda de força, perda de sensibilidade, pode ser principalmente nos membros irradiados ou membros superiores, quando a patologia é cervical, ou membros inferiores, quando ela é lombar. Quando as suas dores se persistem por mais de 15, 20 dias e não está melhorando de forma alguma com as medidas iniciais, extremos de idades, pacientes muito jovens ou muito idosos, é importante a gente ter um cuidado especial, porque tem algumas coisas mais graves que a gente precisa avaliar e descartar. Acho que basicamente isso. Quer complementar? E quando é indicado a cirurgia na coluna? É o último caso, é a cirurgia? Na verdade, assim, ou não? Quando muitas vezes chega no consultório o paciente, ele chega e joga a ressonância lá em cima da mesa. E aí a gente vai conversar com o paciente, né? A gente não vai olhar o exame, conversar com o paciente. E alguns ficam até nervosos assim, mas você não vai ver o exame logo e tal. Porque, na verdade, a gente não faz o tratamento do exame, né? O exame, ele serve para direcionar o pensamento da gente, para complementar o pensamento da gente, mas a gente não faz o tratamento baseado na questão do exame. Então, no primeiro momento, igual o Thales falou muito bem, o tratamento é conservador. A menos que tenha um sinal de alarme que indica uma cirurgia mais precoce, o tratamento ele vai ser medicação, reforço muscular, fisioterapia. Se eu tenho um sinal de alarme que demanda que eu tenha uma cirurgia precoce, uma perda de força, uma alteração de esfíncter, alguma coisa desse tipo, ou um paciente que falha nesse tratamento conservador, aí a gente acaba partindo para o tratamento cirúrgico, que aí tem vários tipos, né? Aí, igual a gente estava comentando, tem os tipos menos invasivos, a endoscopia, a gente tem técnicas percutâneas também, que são técnicas que a gente troca o disco sem ter que abrir necessariamente a coluna, certo? Com alguns cortes pequenos, tá? E a gente tem a técnica tradicional, que muitas vezes a gente tem que abrir mão dela, porque ela é necessária, e ela tem bons resultados também, né? Uma coisa que eu gosto sempre de colocar aos pacientes é o seguinte: a cirurgia não é questão de que é o último recurso, ou seja, no momento que eu tiver na cadeira de rodas que eu vou operar. Mas ela é um recurso para evitar que você chegue naquela situação. Então, a partir do momento que não está recuperando, que a gente tem uma patologia, que a gente tem um bom planejamento cirúrgico, a ideia é a gente operar para o paciente retornar às atividades dele, retornar à vida dele. Não é a partir daquele momento eu parei com tudo. Então, a ideia da cirurgia da coluna hoje não é assim, não, agora que eu não estou andando mais, vamos fazer cirurgia para ver, né? Como é que vai ser a situação. Quer complementar algo? Não, perfeito. Acho que essa é muito importante o que o Dr. Marcelo falou, e assim, o importante é deixar bem claro que não é comum a pessoa sentir dor, não é o normal, a pessoa se acostuma com a dor. Então a gente precisa muitas vezes dessa avaliação especializada, tem várias técnicas cirúrgicas, menos invasivas, as tradicionais, mas cada uma com sua indicação específica e bem estabelecida já até na literatura. Mas assim, não acostumar com aquela dor e ser limitado por essa dor, essa que é o grande diferencial nosso, voltar a ter qualidade de vida, entendeu? Desde que seja um tratamento conservador bem feito, um tratamento minimamente invasivo bem feito, um tratamento tradicional bem feito, a pessoa tem que estar bem, com condições para fazer o que ela gosta de fazer, o que ela habitualmente faz. Doutor Marcelo, doutor Thales, teve um aumento de dores na coluna após o Covid? Bom, tem até estudos recentes que mostram que o próprio vírus do Covid acabou influenciando na parte da síntese, da formação muscular. E a gente já viu que muitas das patologias da coluna, elas estão relacionadas a esse fortalecimento muscular, esse condicionamento para aquela demanda que a coluna será submetida. Então, assim, com o Covid diminuindo essa capacidade muscular, obviamente aumentou muito os números das patologias relacionadas à coluna, principalmente a queixa de dor, perda de força, muito relacionada aí ao Covid.
Tem algo, doutor Marcelo, que o senhor gostaria de acrescentar nesse finalzinho aqui do Módulo Saúde, com relação a esse tema aí, né, doenças da coluna? Não, é assim, é realmente deixar essa mensagem, né, que a gente está trabalhando, que a gente está à disposição da população de Patrocínio, tanto na rede pública como na rede privada, a gente tem atendido, né, e com o objetivo de poder trazer essa questão da melhor qualidade de vida, poder buscar o melhor tratamento dentro da nossa cidade, né? Então hoje na Santa Casa, no MedCenter, a gente tem a capacidade de fazer os melhores tratamentos, as melhores indicações, né? E a ideia não é que a gente quer segurar o paciente aqui para fazer o tratamento aqui. Não, é que a gente realmente consegue fazer um tratamento do mesmo nível. De primeira qualidade, doutor? De primeira qualidade. Por isso que a gente está aumentando a equipe, fazendo uma equipe diversa, né, com subespecialistas, para a gente ter esse melhor resultado. Muito bem, doutor Marcelo, obrigado pela participação mais uma vez, pela presença, sempre conosco aqui na Rádio Módulo FM. O senhor fica à vontade para suas considerações finais aqui no Módulo Saúde. É mais isso, é ficar à disposição mesmo, né? Eu tenho atendido lá no Centro Médico da Santa Casa, se precisar da gente está disponível para fazer a consulta, para acompanhar, atento também na rede do SUS também, né? Qualquer coisa, só ter um encaminhamento do posto que a gente avalia e tudo, e no mais é isso mesmo, nós estamos disponíveis para ver se a gente pode cada vez aos pouquinhos ajudando mais a melhorar a saúde das pessoas nesse sentido. Muito bem, doutor Thales, obrigado também pela participação, que o senhor possa retornar em outras oportunidades com outros temas aqui no Módulo Saúde aqui pela Rádio Módulo FM. E o senhor fica à vontade também para as suas considerações finais aqui no Módulo Saúde. Bom, eu que agradeço muito esse espaço, né, voltando agora para a cidade e entrando numa equipe bem estabelecida, com múltiplos especialistas, doutor Marcelo, doutor Tiago, doutor Felício. Viemos aqui para proporcionar essa melhora da qualidade de vida da população. Igual eu falei, não é normal sentir dor. O que precisa é de um atendimento com esse especialista para melhor diagnóstico, a partir do diagnóstico definir a melhor terapêutica, o melhor tratamento para isso, para a gente otimizar toda a qualidade de vida da população. Também estou atendendo lá no centro médico e também com os pacientes no SUS, lá na Policlínica. Muito bem, no Módulo Saúde dessa quinta-feira recebi aqui o doutor Marcelo Gomes, que é neurocirurgião, que participou conosco, e também o doutor Thales Gonçalves, que é ortopedista. O Módulo Saúde fica por aqui, de volta na próxima quinta-feira. Tenham todos aí uma ótima tarde, tchau, tchau. Calma aí, se de repente você perder essa entrevista, está lá no Facebook e também no YouTube da Rádio Módulo FM. Agora sim, tenham todos uma ótima tarde, tchau, tchau, até a próxima.